Quem tá feliz? Só uns 2, 3. Caraca, vocês chegam no fim do ano com essa alegria, gente. Imagina como foi o ano, hein? Amém. Vamos começar aqui o nosso tempo de reflexão. Só ajustar aqui meu negócio. Tem uma aguinha aqui, né? Hoje a gente vai pausar aí a nossa série de sermões no Evangelho de Marcos. E a gente vai refletir em um texto do Evangelho de João. E o tema da mensagem de hoje é a esperança encarnada. Então queria que você abrisse aí sua Bíblia no capítulo 1 do Evangelho de João. A gente vai ler do versículo 14 ao 18. The Gospel. Vai falar em inglês, né? João, capítulo 1, do versículo 14 ao 18. Quem achou diz nada não. Só abra mesmo. Todo mundo achou, gente? Ok aí? Vamos ler então. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor venha revelar, Pai, a tua vontade aqui nesse texto e que nós possamos compreender, Pai, discernir o que é a Tua vontade, Pai. No nome de Jesus, amém. Gente, o Evangelho de João, ele tem uma particularidade dentro do grupo desses livros que apresentam a obra e a vida de Jesus, que nós chamamos de evangelhos, né? Os evangelhos. Ele tem uma certa diferença dos demais evangelhos, porque ele apresenta com mais profundidade a natureza divina de Jesus. Enquanto a gente vai ver Mateus, Marcos e Lucas, principalmente Lucas apresentando com bastante ênfase a ideia humana de Jesus, a gente vê João já fazendo o contrário. Ele já apresenta de maneira muito profunda a natureza divina de Jesus. E uma das grandes características que a gente vê no Evangelho de João ele faz um paralelo aí e traz um distanciamento proposital até dos sinais, dos milagres e em relação ao aspecto da crença a esses sinais. Ele faz ele tem essa abordagem de maneira proposital. Os sinais, os milagres e a crença a esses sinais e a esses milagres. Uma coisa que diz respeito a quem Jesus é e uma coisa que diz respeito a como as pessoas elas recebem aquilo que é da característica da natureza de Jesus. Então a humanidade, gente, carrega uma característica que provém do pecado original. Nós carregamos essa característica que desconfia de tudo, que torna todas as coisas difíceis de compreensão, né? E desconfia de tudo o que não se pode ver. Nós carregamos isso. Você pode pensar que não, mas de vez por outra você está se colocando, duvidando de algo que você talvez não consiga ver. A pessoa pode dizer que ali existe, mas você só confia se você realmente vê, né? A gente carrega essa questão. E isso provém de uma raiz pecaminosa que contraria um princípio que é elementar da vida cristã, que é o quê? A fé. Isso contraria a fé. Porque a fé, em razão alguma, ela pode ser vista. Certo? A fé é algo imaginário. Não é algo que você enxerga, mas você crê que aquilo existe mesmo sem você ver. Certo?
Então, trazendo uma reflexão real sobre a fé, se tratando do anúncio inicial ali da maior história da humanidade, né? Você acreditaria na ideia de que um bebê seria responsável pela redenção de um povo? Nasceu um bebê, nasceu a Flora. Nossa, a redentora aí de um povo. Isso é normal para a mentalidade humana? Não é. Por quê? Porque você vai olhar a capacidade de um bebê. O bebê não tem capacidade nenhuma. Certo? A não ser chorar, pedir leite e só. E dormir. Só isso. Bebê, ele só faz isso. Então, é difícil para nós pensarmos a questão da fé olhando para o fato de que um bebê nasceu. E esse bebê nascendo, ele traz a responsabilidade consigo mesmo de redenção ao povo. Isso parece ser loucura. Se você acredita nessa história, o que te faz crer que isso é verdade? A gente tem pensado muito nos últimos dias sobre os porquês, e a gente tem falado, tudo tem que ter um porquê. Nós precisamos definir os nossos pressupostos aí a partir de um porquê. Nós cremos. Por quê? Tem que existir um porquê, certo? Tem que ter um porquê para a nossa crença. Então, Jesus ele chega ao mundo em um cenário que provém dessa queda da humanidade. Ele chega nesse contexto ali. O contexto é o quê? Da desconfiança, é um contexto da dúvida, das opiniões divergentes, das definições incorretas sobre quem ele é. Jesus ele chega nisso. C.S. Lewis ele cita algo interessante no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele fala o seguinte: só há 3 possibilidades para Jesus. A primeira possibilidade é que ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, doido, ou ele é Deus. Tem essas 3 possibilidades para Jesus, para definir quem Jesus é. Então, dentro desse pressuposto aí, e se você considerá-lo como um desses três, automaticamente você vai descartar 2. Se você acreditar que Jesus ele é um mentiroso, automaticamente você vai excluir a ideia, a possibilidade de que ele pode ser doido ou Deus, certo? Se você acreditar que Jesus ele é um lunático, um doido, automaticamente você está excluindo a ideia, a possibilidade de que ele é mentiroso e de que ele é Deus. Agora, se você crê que Jesus ele é Deus, não tem como você crer nessa realidade e desconfiar que ele pode ser ou mentiroso ou doido. Se você define, para mim ele é Deus, pronto. Essa definição, ela já descarta qualquer outra possibilidade. É ou não é? Assim acontece. Então a pergunta que fica para nós é o seguinte: o que você crê que ele é? Ninguém é obrigado a acreditar que ele é Deus, é? O que você crê que ele é? Para você, o que Jesus é? Essa é a pergunta que a gente começa aqui. E a partir dessa resposta que você tiver aí, isso vai definir o que ele jamais pode ser. Se você defini-lo como Deus, ele jamais poderá ser um mentiroso ou um lunático. Certo? Então João ele começa a narrativa aqui trazendo uma informação aqui muito profunda. Olha o que ele diz. Ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está se referindo a Jesus aqui como o Logos de Deus, o Verbo de Deus, aquele que habita na eternidade de maneira divina e agora se faz carne. Ou seja, ele se encarna, ele se torna semelhante aos homens. E tudo isso sem trocar a sua habitação eterna. Certo? A ideia aqui que João usa de habitou entre nós é o conceito de armar uma tenda.
que é armar uma tenda? João está dizendo que Jesus, que é o verbo, o Logos de Deus, ele se encarnou e ele armou uma tenda entre nós. Essa é a fala de João. João está falando que Jesus armou uma tenda para habitar ali entre ele e os demais que estão ali vivendo naquela época. E o texto trazendo essa ideia de que habitou entre nós, é como quem armou uma tenda. A ideia é que só arma uma tenda quem está de passagem. Quando você vai para Guaramiranga, você não vai chegar lá e constrói uma casa. Quem faz isso? Vou passar o carnaval, vou levar cimento, tijolo, vou construir uma casa para ficar lá os dias de carnaval. Alguém faz isso? Ninguém faz isso. O que a gente faz? A gente leva uma barraca. Por quê? Porque a gente vai ficar lá alguns dias e depois a gente vai embora. A gente só está de passagem naquele lugar. Assim é Jesus, o verbo que se fez carne, armou uma tenda entre os homens. Porque ele está ali, de passagem. E há um propósito em cada parte aqui da fala de João. Existe um lugar, gente, onde se pode encontrar Deus. Quem acredita nisso? Ninguém acredita. Só o Benjamin aqui. Existe um lugar onde se pode encontrar Deus, certo? Talvez na sua cabeça você está pensando que é esse lugar aqui, né? Ou qualquer outro lugar que a gente coloca uma placa de igreja. Mas de fato existe um lugar onde se pode encontrar Deus. No Antigo Testamento, o tabernáculo ele era caracterizado como o lugar de encontro, certo? Ali era um lugar onde se podia encontrar Deus. Ali era o lugar onde Deus ele se apresentava de maneira divina para quem desejava o encontrar. Ali era um lugar do encontro, o tabernáculo. Agora Jesus nasce, ele vem ao mundo para revelar que continua existindo um lugar onde se pode encontrar Deus. Continua existindo um lugar. Só que agora esse lugar, ele não é mais uma estrutura, ele não é mais algo construído pelas mãos humanas, e sim pelo que se revela de maneira encarnada. Ou seja, Cristo é o lugar onde se pode encontrar Deus. É em Cristo. E o texto fala, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, no tempo em que esteve entre nós, como disse João, ele se apresentou cheio de graça e cheio de verdade. Isso significa que Jesus, sendo o Verbo encarnado, ele carrega consigo mesmo a extensão da aliança de Deus para o povo. Certo? Jesus fez uma aliança com o povo, através de Abraão. Quem lembra? Fez ou não fez? Jesus, cheio de graça e de verdade, ele carrega uma graça completa. A extensão da graça de Deus para o povo da aliança agora está aqui, de maneira completa, que atravessa gerações. E é a expressão mais real do que é a verdade, o próprio Cristo. E a comprovação disso aqui, gente, é que João, que está escrevendo isso, né? E que estava com mais 2 discípulos no Monte da Transfiguração. Quem lembra que a gente falou domingo? Tanto pela manhã como pela tarde. João e mais 2 discípulos estavam com Jesus lá no Monte da Transfiguração. O que João está relatando aqui? O que ele viu daquele lugar. Ele pôde ver a glória de Deus revelada em Jesus. O que ele está dizendo? E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, uma teofania que a gente falou na semana passada. O que é uma teofania? Uma manifestação gloriosa de Deus em um tempo específico, em um momento específico. Foi o que aconteceu quando Jesus se apresentou de maneira divina pela primeira vez diante dos 3 discípulos ali, e os discípulos viram mais quem lá? Elias e Moisés, gente. Alguém falou o que aí?
Elias e Moisés. Foi a primeira vez que os discípulos viram Jesus de maneira divina, de maneira surpreendente. Aquilo foi uma teofania, certo? Então João está dizendo que, e vimos a sua glória. Ele relatando que ele e mais 2 discípulos viram a glória de Deus quando Jesus se transfigurou ali no monte, né? João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Então aqui o apóstolo João está citando João Batista, que carrega um laço com Jesus, tanto familiar como ministerial. João Batista também atesta sobre ele, né? Vem alguém depois de mim. Ele está atestando algo real. Vem alguém depois de mim. E João Batista afirma que esse que vem depois dele é mais importante do que ele. É isso que João Batista fala. Sabe por quê? Por que aquele que vem depois de João Batista é mais importante do que ele? A resposta está no próprio texto. Ele fala: pois já existia antes de mim. João Batista está dizendo que aquele que vem depois dele é mais importante do que ele. Por quê? Porque veio antes dele. Porque já existia antes dele. Então é preciso ter fé e entender o plano eterno de Deus para se vencer o que parece não fazer sentido no campo da realidade. É preciso ter fé para a gente vencer isso. Ah, mas isso aqui não faz sentido. Então, para vencer isso, precisa ter fé. Ah, mas de maneira real isso não parece fazer, não tem lógica nenhuma. João Batista é primo de Jesus. Ele nasceu primeiro que Jesus. É primo, nasceu primeiro. Então a fé e o discernimento de quem Jesus de fato faz com que João Batista perceba que Jesus, antes de ser seu primo, é o Verbo encarnado que já existia antes dele. Entendeu? É preciso caminhar entre a racionalidade e a fé para perceber que aquilo que parece não ser lógico, realmente não vai ser lógico. Mas é preciso ter fé para crer nisso. É preciso acreditar. Para João Batista, então, Jesus é mais importante do que ele, porque ele é eterno. Jesus ele é mais importante, porque ele é eterno. Ou seja, a eternidade de Deus é o elemento suficiente para não existir nada mais importante do que ele. Por que Deus tem que ser a coisa mais importante da nossa vida? Porque ele é eterno. Simples. Não é porque, é porque ele me deu uma bênção. Ele é muito importante para mim, porque naquele momento que eu estava ali em dificuldade, ele me abençoou, ele esteve comigo. Não. Deus ele deve ser o mais importante da nossa vida pelo simples fato que ele é eterno. Ele é eterno. Então o texto fala, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então, como a gente falou no início, a forma como João apresenta Cristo nesse evangelho aqui se diferencia dos demais evangelhos por causa do aspecto da natureza de Cristo. O aspecto pleno da natureza de Cristo. Enquanto nós temos visto Jesus sendo apresentado de maneira mais humana, João tem a realidade de um Jesus humano, mas agora ele apresenta de maneira plena. O Jesus que é humano é Deus. É plenitude. Todos nós temos recebido da sua plenitude. Porque agora não é mais só um homem. Agora é o Deus homem. É o Logos de Deus, é o Verbo encarnado. É aquele que sempre esteve lá, mas que agora está visivelmente. Entendeu? Então, aqui ele está afirmando que a maneira como Jesus se revelou, enquanto ele habitou entre nós, enquanto ele armou a sua tenda ali de maneira temporária, foi com plenitude. Foi de maneira
completa. Entendeu? Então, uma coisa a gente precisa entender, gente. Jesus, ele elevou dentro do seu ministério o nível da sua revelação. A gente está estudando Marcos e a gente tem visto isso. Jesus, ele vem aos poucos, aumentando o nível da revelação de seu Messias, certo? Só que, uma coisa a gente não pode esquecer. Ele não aumentou a sua divindade. Jesus não aumentou a sua divindade. Ele nunca se apresentou incompleto. Desde o início. Desde quando Jesus apareceu, foi batizado, começou a clamar ali no deserto também, pregando arrependimento. Jesus não estava em teste, aperfeiçoando seu ministério, não. Ele é Deus. Qual que é a diferença de Jesus chamando os discípulos, os primeiros discípulos ali no mar, né? Para venham, vocês não vão mais pescar peixes, agora vocês vão pescar homens. Qual que é a diferença de um Jesus ali talvez lidando com a desconfiança? Quem é esse cara, mano, chamando a gente para pescar homens? Que eu nem vi. Agora está chamando. Não existe diferença desse Jesus ali, enfrentando talvez uma desconfiança, para o Jesus revelado gloriosamente na cruz. Entendeu? Uma coisa não tem a ver com a outra. A maneira como Jesus vai aumentando o nível da sua revelação de Messias não quer dizer que ele está aumentando a sua divindade. Certo? Ele é quem é eternamente. Só que ele se revela de acordo com a sua própria vontade, dentro do tempo da sua própria vontade. Então, todos receberam da sua plenitude, de quem ele é por inteiro, de quem ele é por completo, mesmo que ele se revelando como propósito vindo de uma profecia de maneira particular, né? Porque eles têm de graça. Todos receberam da sua plenitude, porque eles têm de graça. E graça é um atributo da sua natureza para trazer salvação. Ou seja, graça sobre graça. Graça que é um atributo de Deus sobre a graça que é a salvação de Deus, que é o favor imerecido. Atributo de Deus trazendo favor imerecido aos homens. Graça sobre graça. Entendeu? Então, o texto continua. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, João não está dizendo que, com isso aqui, que não existia graça, que não existia verdade lá no tempo de Moisés. Não é isso que João está afirmando aqui. Mas que a graça e a verdade, elas se tornam completas por meio de Jesus Cristo. Essa é a ideia. O que se via antes, que era como sombra, né? Agora é possível enxergar. Porque aquilo que era sombra, agora foi encarnado. A graça que existia no Antigo Testamento, que o povo era salvo naquele tempo, não era por causa da lei, mas era por causa da graça, que já existia ali, agora está sendo visto, não mais como sombra. Agora está sendo expresso de maneira total, por meio da encarnação de Jesus com clareza. Agora as pessoas podem tocar. Não é mais o Deus invisível. É aquele que se faz habitar, que arma sua tenda entre o povo, e que é possível vê-lo, e que é possível tocá-lo. Certo? E João termina o texto falando: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Essa primeira afirmação de João aqui, ela é atestada por Paulo lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Ele fala o seguinte: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. Se você vê a luz de Deus, que é fruto, que é da natureza de Deus, que emana da natureza de Deus,
você não seria capaz. Por isso que a Bíblia fala que não há quem possa vê-lo, porque não há quem possa suportar vê-lo. Entendeu? Sabe por que que ninguém jamais viu a Deus e nem é capaz de ver? Porque os olhos que são finitos, que têm um fim, de seres finitos, né, que somos nós, só conseguem enxergar o que é finito. Nós somos seres finitos, com olhos finitos, e que só conseguimos enxergar o que é finito, que tem um fim. Nós não conseguimos enxergar Deus, nós não conseguimos ver a Deus, porque Ele é um ser eterno. Nós só conseguimos ver o que é temporal, o que está ali, mas o que não permanece, certo? Então, Deus é eterno e por isso nós somos incapazes de acessar a sua eternidade. Só que Ele se deu a conhecer. Você já estava aí, então para que ser cristão? Posso nem ver Deus, coisa chata. Né? Eu gosto de ver o negócio que eu adoro ali. Mas se eu não posso ver Deus, por que ser cristão? Pelo simples fato que Deus, Ele se deu a conhecer. Nós não podemos vê-lo, mas Ele se deu a conhecer por meio do Filho. O Deus unigênito. João está chamando Jesus aqui, o verbo encarnado, de Deus unigênito. O que isso quer dizer? O único Filho gerado com aquela natureza. Jesus ele é chamado de Filho unigênito, Deus unigênito, porque Ele é único naquela natureza. Você pode pensar, não, Jesus não é o único Filho de Deus. Nós não somos filhos de Deus, a Bíblia não diz que nós somos filhos de Deus. Certo, nós somos filhos de Deus. Mas não há nenhum Filho de Deus com a natureza de Jesus, que carregue a natureza de Jesus. A natureza de ser Deus e de ser homem. Plenitude, de ser pleno. Certo? Então, Deus ele se dá a conhecer. Quando nós falamos assim, eu quero conhecer mais Jesus, nós só estamos falando isso porque nós tivemos acesso a Ele, porque Ele se deu a conhecer. Não é possível conhecer a Deus sem que Ele se faça conhecido. Você conhece a Deus? Você conhece Jesus? Aí o cara fica, não, conhece. Ele se deu a conhecer. Ele se revelou. De maneira geral, de maneira especial, mas se revelou. E agora nós podemos vê-lo por meio do Filho. O único Filho, o Deus unigênito, aquele que carrega uma natureza única. Única. Ele é o primogênito e Ele é o unigênito. Ao mesmo tempo, certo? Não deixou de ser um para virar o outro. É o mesmo. Certo? Então, a encarnação de Jesus, ela não significa que nós devemos reconhecer a capacidade que Ele tem de realizar milagres, de curar pessoas, de expelir demônios, espíritos imundos ali. Na verdade, a encarnação de Jesus, ela significa que todos esses sinais, que são sinais, milagres, curas, demônios sendo expulsos ali, todos esses sinais apontam para a natureza do propósito eterno de Deus em trazer esperança e salvação para os perdidos por meio de Jesus. Então nós olhamos para os milagres e nós achamos massa. Só que nós não refletimos sobre o fato de que o milagre é um detalhe dentro da história de onde Jesus quer chegar e vai chegar. Então, se a gente é cristão somente pelo que Jesus faz de milagre, de cura, de bênção, a gente se esquece o porquê que Jesus faz isso, que aponta para um propósito eterno, que é o quê? Jesus crucificado trazendo redenção para o povo. O que é milagre? A gente se surpreende com um milagre. Eu me surpreendo com a ideia de que Deus se fez homem.
semelhante ao homem, e tomou uma cruz que não era dele, se fez como maldito. Isso é uma coisa. Milagre? O que é milagre para Jesus, irmão? A gente tem que olhar para o propósito eterno, para o fim da caminhada. Fim, né? Entre aspas. Para o propósito da caminhada, e não para os detalhes da caminhada. O detalhe, irmão, é cura, é milagre, é detalhe. Não caminhe com Cristo por causa dos detalhes da vida cristã. Tudo isso é detalhe. Eu me converti porque Deus fez um milagre grande na minha vida. Irmão, e no dia que Ele não fizer? Você vai fazer o quê? Vai virar ateu? Vai dizer que Ele é mentiroso? Você vai mudar a definição que você tem sobre Ele? Você vai dizer que Ele é um lunático, um doido, que promete o que não pode cumprir? Ou você vai continuar acreditando que Ele é Deus? E aí? A vida cristã, ela diz respeito ao fato de que aquele que nasceu com um propósito. Não é um bebê simples. É lindo, o bebê, olha que legal. Está ali na manjedoura, aquela coisa toda. Linda a história. Só que essa história, ela tem uma continuidade. Ela tem um propósito. Certo? E Jesus, Ele é Deus desde aquele momento. O Deus que está ali, ó, nascendo, se tornando gente que nem a gente, sendo gerado pelo ventre de um ser humano, pecador. Entendeu? Essa é a ideia. Então, a esperança da nossa vida, ela veio por meio de uma humilhação. É um Deus santo que é santo, tocando o chão de pessoas imperfeitas. Pisando, armando a sua tenda num lugar entre o seu povo. Entre o povo ali, ó, imperfeito, pecador. Essa é a história. Jesus habitando entre nós, armando a sua tenda, entre nós aqui, ó. Pessoas imperfeitas, que se fosse possível, massacraria de novo lá na cruz. Todos os dias. Entendeu? Então, a reflexão que fica para nós aqui hoje é a seguinte: quem é Jesus? Como você o identifica? Como você define Jesus? Ele é um mentiroso? Ele é um lunático? Ou ele é Deus? Se você falar que ele é mentiroso, automaticamente ele nem é doido e nem é Deus. Se você falar que ele é doido, ele nem é mentiroso e nem ele é Deus. Agora, se você defini-lo como Deus, isso exclui toda e qualquer possibilidade. Quem Jesus é? Deus. O Logos de Deus. O Deus encarnado. O Deus que o povo no Antigo Testamento ia a um lugar, ao tabernáculo, o lugar do encontro. E que quem tinha o interesse de vê-lo ia até lá. Agora o Deus é o Emanuel. É o Deus conosco. É aquele que arma a tenda. E ele arma a tenda porque ele está de passagem. E ele está de passagem porque ele está indo preparar a morada. Tudo isso é o relato de João. E se ele está preparando morada é porque há algo mais importante para a nossa vida do que viver uma vida terrena. Do que viver uma vida totalmente vazia. Você pode achar que sua vida tem tudo. Ela vai ser vazia sem o peso da eternidade. Se você não consegue discernir a eternidade, olhar para a eternidade como algo desejável, se tem algo que nós devemos desejar nessa vida, é viver com Cristo na eternidade. Qual que é o seu maior sonho? O meu maior sonho é viver com Cristo na eternidade. Se esse não for o nosso maior sonho, o nosso desejo, se esse não for o alvo da nossa vida, e esse alvo da nossa vida, ele só é possível porque nós temos esperança.
O que é esperança, gente? É o que nós esperamos. Estamos esperando pelo Logos de Deus, pelo Deus que se encarnou e que prometeu que viria. Certo? Se nós não caminhamos e se nós não vivemos com essa visão, com esse foco, com esse objetivo, tudo nessa terra aqui é passageiro. Tudo. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça.